Estamos de volta para essa reta final, essa virada de esquina, da última esquina, os dois últimos encontros, e dessa vez para tratar de assuntos como modularização e encapsulamento e, junto a esse vídeo, um início de orientação a objetos. Então, modularizar pode ser entendido como organizar, né? A palavra organizar em si vem de órgãos, né? Os seres vivos, né? Por exemplo, os animais, as células se organizam, elas funcionam, elas conseguem funcionar dividindo, especializando-se em tarefas, em funções, e cada grupo de células cuida de uma função do organismo, do corpo, né? E são órgãos. E isso é um tema que também está ligado à administração de empresas. Por exemplo, o organograma de uma empresa é justamente essa divisão em departamentos especializados, com funções específicas. E que remete até à teoria dos sistemas, uma área de estudo que surgiu ali no meio do século XX, envolvendo biólogos, engenheiros, enfim, havia uma pretensão de unificar muitas ciências através do conceito de sistema. Lembrando, partindo até da biologia. Mas essa teoria ficou muito mais associada à administração de empresas. Bom, então não precisa nem dizer, né, que quando é para fazer software, nós estamos interessados em organizar, em modularizar, ou seja, em separar em partes, cada parte com sua função. Isso já extrapola um próprio programa, né? Se você imaginar tudo que funciona de forma integrada no computador, já é também uma organização. Por exemplo, o sistema operacional, que tem lá suas partes. Quer dizer, geralmente ele é considerado como algo externo a um programa ou outro, mas pensando aí no sistema maior, que é um computador, um aparelho celular, enfim, um dispositivo, todo o software daquele computador, ele se organiza também, né? Os diversos programas já são uma forma de divisão. Bom, pensando num sistema que se está desenvolvendo, é interessante que a linguagem de programação dê apoio a essa etapa, a essa atividade de modularização. Bom, lá na engenharia de software, se discute muito modularização, especialmente na etapa de projeto de software, né? Que é uma etapa entre análise de sistemas ou engenharia de requisitos e a codificação propriamente, né? Então, há uma teoria interessante, por exemplo, o que é uma boa modularização? Então, o cientista canadense David Parnas propôs esse conceito de ocultação da informação. Tá? Quanto menos um módulo souber dos detalhes de outros módulos, melhor, pois ele fica independente. Ele não pode ser dependente de algo que ele não sabe que existe. Então, esse é um primeiro princípio de esconder, né? Já vimos alguma coisa disso, né? E vamos rever agora de forma semelhante, né? Quer dizer, assuntos que são parecidos, na verdade não são a mesma coisa, mas vão apontar para a mesma direção. Ainda na engenharia de software existe uma teoria bem interessante sobre bons módulos, ou boa modularização, que é o conceito de coesão e acoplamento. A coesão tem que ser alta e o acoplamento tem que ser baixo. Coesão é quando o módulo tem partes que são muito ligadas entre si, são como se fossem do mesmo assunto, da mesma coisa, tratam do mesmo tema e trabalham muito juntos. Então é desejável que, como eles têm uma forte interação, possivelmente possam ter uma forte interação, eles fiquem dentro de um mesmo módulo. Tá? E o que fica em módulo
separado, quanto menos interagir entre si, melhor. Tá? Que aí já é o acoplamento, quando dois módulos precisam de muito pouco um do outro. Quanto mais coeso os seus módulos, quer dizer, quanto mais em si eles têm, tudo que tem respeito à função deles e outras partes que tem a ver também. E quanto menos módulos separados dependerem um do outro, melhor. Bom, claro que isso depende do problema. Tem problemas que são naturalmente mais modularizáveis, outros menos. Bom, isso pensando no problema. A solução, por sua vez, já é uma outra etapa que também você quer que seja passível de acompanhar mais perto possível a complexidade do problema, né? Ou seja, para um problema simples, que a solução seja simples. Para um problema complexo, que a solução seja o menos complexa. Bom, aí há toda uma arte para se modularizar bem, para se projetar boas soluções de modularização, tá? Uma pista de como chegar a isso, uma heurística, é a própria ideia de abstração que nós já vimos. Abstrair é esse fenômeno cognitivo que magicamente já separa uma coisa das outras. Ele traz para frente um aspecto em relação a outros. Então, ele já é uma pista de separação. Então, se a abstração pode nos guiar para bem modularizar. Tá? Existe um episódio interessante no Domain Driven Design, um livro que eu vou mostrar daqui a pouco também, em outros vídeos. É um livro de projeto muito ligado à orientação a objetos e engenharia de domínios. Existe o domínio do comércio eletrônico, existe o domínio dos cartórios, existe o domínio dos campeonatos de taekwondo, existe o domínio de criptomoedas, enfim, a gente pode ir pensando, qualquer área de atuação do ser humano é um domínio, né? É um domínio de conhecimento, um domínio de aplicação. Então, boa parte da engenharia de software se organiza em domínios. Tá? Uma coisa é fazer software para gestão de empresas, outro é fazer software, sei lá, para entretenimento, enfim, por aí vai. Então, esse livro ele tem uma mensagem importante num capítulo que chama Breakthrough. Ele conta que desenvolvendo um sistema financeiro, eles passaram, acho que era uma empresa pequena, o autor do livro chama-se Eric Evans. E ele conta essa história pessoal, depois de quase um ano modelando um sistema financeiro, ele teve um insight. Ele teve a abstração, ele achou a abstração correta, que é a abstração de share. No caso lá do sistema financeiro, era alguma coisa de investimento, e ele entendeu que se ele... Share é a participação, né? É o pedaço da pizza, é a cunha da pizza, né? É quanto você tem no investimento, qual a sua parcela no investimento. Parcela seria uma tradução aqui nesse caso. Então, ele chegou a essa visão depois de um ano, que se ele pensasse nesses termos, ele conseguiria reorganizar todo o sistema muito melhor. E aí ele conta que ele e o sócio, não sei se é sócio ou quem trabalhava com ele, eles decidiram jogar fora tudo que eles fizeram por um ano em termos de modelagem e começar de novo, porque valeria a pena. Então, é um episódio que é digno aqui de menção, mostrando o poder da abstração adequada, né? Como organização. Então, fala-se muito em lógica de programação, né? A gente, quando ensina programação, fala-se muito lógica de programação. E agora nós estamos entrando numa área que seria uma lógica de modularização, digamos assim, entre aspas, quer dizer, uma capacidade de encontrar boas modularizações, ou de fazer boas modularizações. Organizar o seu código, programas maiores, né?
Isso tem toda a promessa de facilitar a manutenção, de facilitar a modificação, de facilitar o entendimento futuro, essa clareza das ideias, né? Passa muito pela modularização. Bom, em linguagem de programação existem muitos sistemas de módulos diferentes e eu nem vou me arvorar aqui a descrever. O que eu posso falar é que existe, por exemplo, um sistemas sofisticadíssimos, como o das linguagens ML, né? Já falamos das linguagens ML, né? As ML, por exemplo, o Camel, né? Ele tem um sistema de módulos muito sofisticado e tão sofisticado que acho que assustou outros designers de linguagem que não copiaram, tá? Bom, mas em geral, o que é que você quer de um sistema de módulos de uma linguagem de programação? Minimamente, importar e exportar vínculos. Quando eu falo vínculos, você já entende, nomes, né? Nomes são vínculos, porque é o nome vinculado a alguma coisa, uma variável, uma função. Então, o problema primeiro está na colisão. A colisão de nomes, quer dizer, você já tem um arquivo, uma coisa chamada file, que vem de uma biblioteca, e aí você importa uma outra biblioteca que também tem file. As duas no seu programa vão colidir. Vão ter duas coisas com o mesmo nome, tá? Então, nesse caso, a gente pode ser mais específico e dizer que o módulo funciona como um espaço de nomes, né? Namespace. Então, existem linguagens que usam esse termo claramente, né? Como C++ e Clojure. Lá você vai encontrar módulo como namespace mesmo. Bom, um outro aspecto é a exportação de vínculos. E aí é a questão de controlar a visibilidade, o que você expõe, o que você esconde, tá? Ou seja, o que esconde é os detalhes internos que você autoriza ou não autoriza, tá? Bom, nós vamos ver isso muito pelo viés do Kotlin. Vamos dar uma olhadinha no Kotlin como ele faz isso, tá? Bom, em Kotlin nós temos vários níveis de módulos, tá? Nós começamos com talvez a menor unidade que já cria uma espécie de módulo é o que a gente chama de classe. Por enquanto, imagine classe como sendo uma struct, um registro, tá? Aqui, se classe é um módulo, ele é um módulo que também é um tipo. Então, isso aqui já é uma coisa diferente também. Aqui você tem algo candidato a módulo, mas que na linguagem também tem o status de ser um tipo. Tá? Em Java, isso é obrigatório que seja, inclusive, conhecida com arquivo, quer dizer, cada classe tem um arquivo. Aí o próximo nível do Kotlin, nós mencionamos Java, estamos falando do Kotlin, mas estamos mencionando Java porque Kotlin compila para a máquina virtual Java. Há uma ponte entre as linguagens, né? Elas são muito próximas. O Kotlin é projetado propositadamente para isso, né? Para ser interoperável. Então, ao falar de Kotlin, é irresistível a gente comparar com Java. Tá? Em Kotlin não há essa restrição do arquivo. Mas é bom que se adote, se você quiser que o seu código compilado Kotlin seja usado por uma outra, em Java, né? Algum outro programa em Java. Bom, aí ainda no Kotlin a gente vai para o próximo nível, que é o do package, né? Que em Java existe também, e em Java coincide com o diretório. Quer dizer, além do seu código, o seu arquivo lá dentro mencionar os packages a que ele pertence, né? Aquele código pertence, no caso de Java, além do conteúdo dentro do arquivo fonte, a própria localização dele, o diretório que ele está, reflete essa estrutura, né? Agora, em Kotlin tem algo que Java não tem
dessa forma, pelo menos não até o Java que eu acompanhei, o Java atual, já Java 15, né? Há uma atualização muito mais rápida da linguagem Java hoje em dia do que já foi por décadas. Mas pelo menos em Kotlin nós temos algo que se chama realmente module, né? Módulo, que é uma ideia interessante. O Kotlin vai buscar isso da ferramenta de build que gerencia e que gerencia bibliotecas, tá? Enfim, é uma ideia que eu não vi, eu pessoalmente não conheço outras linguagens. Eu ousaria dizer que Kotlin é pioneiro nisso aqui, tá? E seria interessante entender como é que a linguagem consegue, né, interagir com a ferramenta de build. Aliás, vamos falar bastante de ferramentas de build aqui. Vamos sair um pouco do assunto, já que estamos falando em módulos e antes de fazer alguma coisa em Kotlin ali. Muito bem, ferramentas de build não fazem parte de uma linguagem a priori, da compilação das bibliotecas, não tem nada a ver, tá? E quase sempre você pode escolher uma ferramenta de build, mas o fato é, fazem parte do codebase. Quer dizer, as configurações de build de um programa em desenvolvimento é parte que você não consegue separar praticamente de um sistema. Tá? Isso quer dizer que quase sempre quando você traz você traz o código de uma biblioteca, algo assim, há grande chance de você trazer também as informações ou a configuração de build dela. Tá? É uma coisa bem integrada. Né? Vamos falar dessas ferramentas de build. Um dos de primeira geração mais conhecidos, este é o Make, né, que tem os arquivos Makefile, tá? Então veja, em vez de você fazer gcc *.c, vamos supor, você tem um sistema que tem 1000 arquivos. Eu estou exagerando aqui para... bom, primeiro que existem, não são poucos, não é raro, você ter 1000 arquivos C, né, no sistema profissional. Mas vamos botar agora como uma figura de linguagem, né, uma hipérbole, né? 1000 arquivos C. Então, digamos que você modifique lá uns 3 ou 4. Então você tem que compilar de novo. A questão é, uma solução simples é compilar tudo. Claro que isso vai fazer demorar muito, tá? A questão é que você deveria ter que compilar só os poucos que você modificou e aqueles que deles dependem, tá? E aí vem a ideia de dependência. Então, vamos ver aqui uma ilustração. Muito bem. Então, nós temos aqui um arquivo clubhouse.c, em homenagem a uma ferramenta nova rede social do momento, né? Então, vamos dizer que ele tenha... esse é o arquivo principal, mas ele tem lá separado a interface com o usuário, ele tem um sistema de log de mensagens, que por sua vez utiliza aqui um util e um messages, né, um sistema de mensagens. Bom, então nós temos uma dependência, uma rede de dependências. Nós temos o nosso arquivo principal, mas nós precisamos, para conseguir compilar outras partes do programa, né? Em arquivos separados. Então aqui há uma numeração. Primeiro, esse ui.c é compilado apenas para o objeto dele, o i.o. Aí aqui eu tenho que fazer primeiro util.c para util.o, messages.c para messages.o. Então, agora que eu tenho util.o e messages.o, eu posso fazer log.o. Tá? Compilando log.c com log messages e util.o. Eu crio log.o.
E agora, finalmente, eu posso fazer um executável aqui, Clubhouse, usando esses dois objetos, o UI.o e log.o. Bom, mas vamos dizer que eu modifique só o útil.c. Bom, imediatamente eu tenho que recompilar o log e o Clubhouse, mas não preciso o i nem o message. Então, como eu já comentei antes, eu poderia sem make fazer gcc.c, ou eu teria que cuidar, gerenciar eu mesmo, de fazer primeiro o útil, depois o log, depois o Clubhouse, né? Mas aí que nós temos um arquivo makefile, né? Então, esse arquivo makefile, ele tem essa configuração, ele tem dentro dele essa topologia, né? Que este depende deste e deste, ou melhor, do i.o e do log.o, e este, por sua vez, depende do tio.o e do mass.o. Isso está tudo meio que embutido nesse makefile, essa estrutura, tá? E aí eu chamo o make. O que é que o make detecta? Pela data, ele percebe, ó, esse útil.c é mais velho do que o útil.o, então não houve modificação. Esse clubhouse.c é mais velho que o clubhouse.exe, quer dizer que não houve modificação depois da compilação. Mas aí ele vai ver que eu alterei aqui, porque essa data vai estar mais nova do que essa. Então ele vai falar, olha, eu tenho que recompilar isso aqui. Ele faz o GCC desse, e como ele tem a árvore de dependência, ele vai pedir para fazer esse, pedir para fazer esse. Então é uma forma muito mais racional, tá? De gerenciar o build, o processo de compilação, de construção, né? Vamos pensar build como construção de um grande programa final. Bom, além de ferramentas de build, nós temos uma funcionalidade vizinha ou próxima, mas que não é exatamente, que é a de buscar e gerenciar versões de bibliotecas, né? Saber as versões, controlar as versões e trazer, tá? Então, essa história é longa, né? Mas vamos dar alguns créditos. Primeiro, um personagem importante ali nos anos 90 é a linguagem Perl, que teve essa ideia de colocar um site, por FTP, eu acho que na época ainda, na internet, que tivesse todas as bibliotecas. Porque até hoje, por exemplo, em C++, dependendo do que você fizer, bom, eu não sou um programador C++, para ser honesto, ser o mais transparente, eu deveria dizer que eu não sei como é o estado do C++, mas se você pesquisar na internet, no Google, é difícil de encontrar uma ferramenta tão nítida assim para C++. Então, por exemplo, você quer desenvolver com a OpenGL, tá? Você tem que ir no site de cada desenvolvedor de biblioteca, baixar o código daquela biblioteca para ir compilar as bibliotecas. E aí usá-las no seu sistema, tá? O que o Perl quis fazer lá nos anos 90 é dizer, olha, vou facilitar a sua vida. Vou criar um site que é uma espécie de cadastro, ponto de download, de documentação de versões, que concentra bibliotecas em Perl, tá? Então, esse conceito facilitou muito a vida dos programadores, tornou-se um conforto, removeu aquela necessidade de página a página da biblioteca e fez escola, né? Porque toda a linguagem praticamente passou a ter, né? Em Ruby você tem o Gems, em Rust você tem um cargo que também é uma ferramenta de build. Em Ruby eu não sei porque não é uma linguagem compilada, né? E aí nós temos o Cabal em Haskell, o SBT em Scala. Haskell tem mais de um, né? Tem o Stack. Scala também tem mais de um, enfim.
tem poucas linguagens têm o luxo de ter assim uma ferramenta criada junto com a linguagem, como é o Rust, com o Cargo. Uma ferramenta muito admirada, muito satisfatória, né? E aí, para voltar aqui para o Kotlin, e quando a gente fala de Kotlin, na verdade, Kotlin não inventou, não tem nenhuma ferramenta, quer dizer, não requer necessariamente uma ferramenta nova, ele aproveita muito do que já existe para Java, até porque em Kotlin você pode usar muitas bibliotecas Java. O Maven, que é da Apache, que é uma ferramenta ali do início dos anos 2000, e o Gradle, que é muito usado em Android também, ele é uma ferramenta aí do fim dos anos 2000, né? Começo dos anos 2010. Então, voltando aqui, só para reforçar, já falamos do Maven e do Gradle, e antes deles havia o Ant, que é quase que um make com tarefas, né? Uma ideia de tarefas, muito interessante ali dos anos 90. Bom, tudo isso para dizer que em Kotlin, com Gradle, por exemplo, se eu estiver fazendo um projeto de Kotlin com Gradle, os módulos do Gradle, quer dizer, como o Gradle orienta a divisão do build, a linguagem Kotlin pode usar isso também como módulo, como ela enxerga isso. Muito bem, veremos brevemente aí Kotlin. Vamos falar então agora de um assunto próximo, vizinho, mas que não é a mesma coisa, que no fundo a gente confunde, né? A gente vai confundir abstração, no caso tipos abstratos de dados, com módulos, com encapsulamento, com orientação a objetos. Tem hora que parece que tudo é sinônimo, não são sinônimos. Cada coisa você pode nitidamente focar com uma ideia separada, mas com grande correlação, né? Elas se manifestam juntas, né? Então, encapsulamento, vamos pegar a palavra encapsular como cápsula, tá? E aí cápsula quer dizer o seguinte, no meu código-fonte eu vou enxergar bordas, linhas limítrofes, fronteiras, paredes, cercas, muros, eu vou enxergar divisões, a partir das quais eu vou poder dizer isso está dentro, isso está fora, tá? Então é aí que vem a ideia de cápsula. Porque na mente, na intuição do programador, está dentro, está fora. Claro, não só isso, mas também o compilador vai tentar, não é que vai tentar, o compilador consegue ter um comportamento que coincide com isso, tá? A intuição do ser humano é uma coisa, né? Como é que o ser humano pensa em dentro e fora, né? Os mecanismos de operação de um sistema formal são outras, mas vão coincidir, vão estar alinhados. Certo? Eu vou olhar um código, vou pensar isso aqui está dentro, isso aqui está fora. E o compilador, na hora dele fazer as coisas, ele vai enxergar o que está dentro ou não. Né? A gente vai ver que ele pode enxergar ou não. Tá? Agora, isso em linguagem de programação tem diversas escalas. Acontece em diversas escalas. Vamos discutir isso, mas antes vamos fazer uma analogia aqui das escalas, né? Das fronteiras. Tá? Então, uma primeira coisa é a geografia. Então, qual que é a menor unidade, digamos assim, de separação, de encapsulamento para nós seres humanos? Isso seriam os recintos, né? Um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro. Cada um deles é, um, é uma unidade, né? Uma separação. Já é uma forma de separação de encapsulamento e dentro e fora e tal. Bom, o próximo nível vai ser o nível da cidade, né? Você tem as casas, os terrenos, né? E esse é o mais próximo de nós que a gente sente as proibições, né? Se você pular o muro para a casa do seu vizinho, você pode ter problemas, né? Ah, depois disso, nós
temos até outras fronteiras, mas que não nos barram no caso do Brasil, né? Você tem as cidades, você pode ultrapassar à vontade a fronteira entre duas cidades, entre dois estados. Você só vai ter problema lá na fronteira com a Argentina, do Paraguai e tal. Isso, então você está no nível da cidade, na cidade você vai para o nível do estado para o país, onde você tem as fronteiras, aí, enfim, você pode pensar também que a Terra é uma fronteira e por aí vai. Uma outra forma de pensar em escala, nas escalas das fronteiras, são coisas dentro da outra, né? Então você tem estojos, caixinhas de guarda-coisa, né? Gaveteiros. Por sua vez, você pode guardar isso dentro de mochilas, de malas, e aí você pode guardar essas malas dentro de containers, e os containers dentro de trens e navios, e por aí vai, né? Você vai crescendo a escala. Tudo isso para dizer que em linguagem de programação, nós vamos ter também essas escalas que nos definem dentro e fora, que nos definem cápsulas, tá? Quer dizer, o de menor escala, quer dizer, o que a gente chega mais de perto assim, é o bloco. Vamos pensar em blocos, tá? Então, eu até vou aproveitar essa oportunidade para lembrar que em C tem esse conceito de bloco. Então aqui eu criei uma global int igual a 7, tem uma função main, aqui eu crio uma j igual a menos 1, e aqui sem que nem para que, sem motivo algum, eu abro chaves, crio outro ij, faço igual a 10, j igual a 100, fecho aquele bloco e faço um printf de ij. Esse vai ser o 7 aqui, esse j vai ser menos 1. Por quê? Este e este j estão, por escopo, limitados a esta cápsula aqui, este bloco. Tá? Essa alteração igual a 10, j igual a 100 não tem efeito neste i, neste j que é impresso. Então a impressão é 7 menos 1. Nem todo mundo fica atento a essa extravagância do C, né? Agora, isso tem uma razão de ser, é um design fantástico da linguagem C. Bom, primeiro você poderia fazer isso, você poderia, é quase que um bloco de rascunho aqui, né? Você cria um escopo exclusivo para sombrear variáveis, você sombreia variáveis de rascunho aqui, faz o rascunho e fecha como se você tivesse salvado aquele i e aquele j, você não tivesse alterado nada, né? Mas uma razão maior é que em C, a gramática do C, bom, enfim, eu não conheço a gramática formal do C, mas eu imagino que isso facilite isso aqui, ó, que a gente está acostumado. Eu posso eu posso executar como parte de um condicional só uma instrução ou um bloco. Mas esse bloco não tem nada de especial, é o mesmo bloco aqui. Então, acho que isso facilita, em tese, né? Isso parece facilitar. Isso é a ortogonalidade, né? Você separa as coisas, você separa a ideia de bloco aqui da ideia de você ter um ou mais comandos dentro de um condicional, de um laço. Você não precisa tratar isso. Não precisa tratar porque você já usa algo pronto na linguagem que tem o mesmo efeito, né? Muito bem. Depois dos blocos, nós vamos ter os subprogramas, né? Essa terminologia do livro aí, que na verdade são subrrotinas, funções, procedimentos. Essa eu acho que já é uma principal, né? Essa de bloco, principalmente como bloco em C, enfim, talvez esse bloco que a gente usa em condicionais e em laços, aí sim, né, faz sentido falar nele, né? Bom, mas no caso de funções, acho que é muito mais importante, né? Pensando inclusive em outras linguagens de programação, em subprogramas. Aquilo é mesmo aquilo é uma cápsula. Aquilo é coisa que tem um dentro e um fora, uma parte interna e uma parte externa. Tá? Mas nós podemos ver também os registros
como um tipo de cápsula, dentro e fora. Você cria lá uma struct, abre e fecha chaves, e ali você cria coisas internas. Né? Structs, registros mais básicos, não tem nem muita graça, mas a gente vai ver que em classes, nossa, isso aqui ganha uma importância enorme. Tá? E aí, vamos subindo. A própria ideia de módulos que a gente acabou de ver é um outro tipo de cápsula. Né? É um outro tipo de limite, de fronteira que tem dentro e fora. Né? Então, módulos às vezes chamados de pacotes, mas aí também os arquivos. Ó, aqui nessa escala maior tem muita coisa. Você pode pensar em arquivos, em bibliotecas aqui que seriam unidades de compilação, né, de link edição, ou arquivos zip, né, comunidade de distribuição. Tudo isso são cápsulas em escala maior. Né? Certamente, arquivo zip não é um tipo de módulo, mas é um tipo de cápsula. Né? O que está dentro dele e o que não está dentro dele. Nem tanto para a linguagem, mas até mais para o programador. Né? Bom, em cada uma dessas escalas, é comum encontrar talvez algum tipo de controle, regulação, modificação da visibilidade, do acesso, ou seja, o que você exporta ou não exporta. Tá? Então, no caso de blocos e subprogramas, não existe muito controle. A própria ideia de escopo de variáveis, que a gente já viu, o escopo de variáveis locais, já meio que restringe o que você importa. E o escopamento, o que você exporta e o escopamento regula o que você importa, né, como variáveis não locais, que acaba sendo uma forma de importação. Tá? Não, bom, veja, alguém pode dizer que os assuntos não têm nada a ver, mas aqui a gente detecta uma semelhança. Se você está numa função, suas variáveis não locais são uma forma de importação. Só que aí você não tem controle, né? A regra da linguagem. Né? Agora, já numa escala aqui intermediária, fica muito legal porque as linguagens de programação vão permitir controle da visibilidade, controle do acesso, modificação, regulação. Né? E a gente vai ver isso em Kotlin. Nós já vimos que importar arquivos assim uma das almas, né? Está na alma, digamos assim, da ideia de modularização. Só que em C, por exemplo, isso é muito não é nem improvisado, é assim, aconteceu por acaso e não é feito de propósito, digamos. Digamos assim, era uma unidade de link edição, tá? O que é o extern? Extern valor. Você está dizendo, o valor não é declarado aqui, compilador. Né? Declarar aqui neste arquivo, ele vem de outro lugar. Então, o compilador deixa um buraco para o link editor preencher, como nós já vimos, né? Na link edição. Ficam aqueles buracos que virão depois e serão resolvidos. Tá? Então, o extern é o que mais se parece com o import em C. Uma forma de você trazer. Mas não era nem isso, ele só dizia o seguinte, olha, compila como se alguém fosse preencher, né? É isso que é ao pé da letra. Mas tem um efeito equivalente de uma importação, tá? O include, a gente já viu que ele não é um import. O include significa digita aí o que o arquivo contém, né? O pré-processador, meu assistente aqui, digita para mim tudo aqui, ó, o que tiver desse arquivo. Tá? Então ele não é uma importação de nomes, ele é uma digitação, abrir um arquivo ali dentro. O que acontece é que esse arquivo contém externos. E esse externos tem o papel equivalente a um import propriamente. Né? Muito bem, vamos ver em Kotlin aqui, mas eu vou voltar. Vamos ver a documentação em Kotlin primeiro. Então, aqui é o site do Kotlin, né? kotlinlang.org. Então, tem essa documentação, que aqui ela está aumentada, por isso que ela fica tão
trabalhosa, né? Com as letras menores, vamos fazer aqui. Ó. Com as letras menores já fica aqui do lado, né? Com as letras maiores ele entra no módulo similar de um celular, de um dispositivo móvel. Bom, se eu vier aqui em Concepts, temos aqui uma página Packages and Imports. Muito bem, então o arquivo fonte pode começar, né, com package, e aqui ele criou o pacote org, e dentro do pacote org o pacote example, é um pacote dentro do outro, tá? E aí nós temos lá o que tiver que ter, funções, valores, classes e tal. O que ele está dizendo é o seguinte, todo mundo aqui tem um nome completo que não aparece. Qual é o nome completo dessa função printMessage? É org.example.printMessage. Qual que é o nome desta classe aqui, message? org.example.message. Muito bem. Mas você, primeiro, já existem uns tantos pacotes que você não precisa importar, porque já é implícito que eles são abertos lá por baixo dos panos, eles são importados lá por baixo dos panos pelo compilador, tá? Muito bem, vamos aqui. Então aqui, olha, eu criei um valor exemplo 1. Eu tenho que botar, ele é um file, mas eu tenho que botar os pacotes. Eu pus aqui com os pacotes, tá? Eu pus os pacotes aqui java.io.file, tá? Muito bem. Agora, se eu importar, o que significa importar? Significa assim, ó, troque. Daqui para frente, onde aparecer file, troque por java.io.file, tá? Então, por exemplo, se eu comentar aqui, ó, java.io.file, tá? É isso, ó. O que o import está fazendo é uma questão de resolução de nomes. O import está dizendo o seguinte, daqui para frente, onde aparecer a palavra file, na verdade é o pacote Java, dentro dele o pacote I/O, dentro dele esse file. Tá? Então esse file aqui, ó, vai ser resolvido como java.io.file. Eu gosto da analogia de nome e sobrenome, tá? Então, sei lá, em casa você é Patrícia. O pessoal vai te chamar de Pat lá, né? De Pat. Mas vamos lá, você é Patrícia na sua casa. Todo mundo te chama de Patrícia. Mas aí você vai para a escola e tem outra Patrícia, tá? Então, aí o pessoal vai precisar que você se diferencie. Então, foi assim que tem na Idade Média. A pessoa colocava o nome da cidade, né? Então, por exemplo, Santo Antônio, o nome dele de nascimento é Fernando, né? E aí ele chamado Fernando de Lisboa, né? Então, todos esses nomes, Guimarães, Braga, Toledo, são nomes de cidades. São sobrenomes porque... então, vamos botar aqui Braga. Né? Já era uma forma de diferenciar a pessoa pela cidade. Só tinha uma Patrícia na cidade. E aí virou nome de famílias, né? O nome das famílias. Então, já é um problema de colisão de nomes, né? Os sobrenomes. Lá na Idade Média as pessoas só tinham nomes. E depois foram ganhando sobrenomes por causa da colisão de nomes. Então, o pacote é uma forma de sobrenome, né? Nessa metáfora. E o import é essa coisa maravilhosa aí na linguagem que permite que você fale Patrícia
e ele automaticamente põe o Albuquerque. Tá? Só isso. O sistema de pacotes, por enquanto, parece muito simples, né? Se você quiser trazer todo mundo do pacote, você põe asterisco. E se você quiser mudar o nome, criar um apelido, você usa aqui esse as, que é como, né? Então, por exemplo, você ia ter dois messages. Você está importando message. Você está dizendo, troque message por org example message. Troque message por org test message. Aí já ferrou, porque se vai aparecer message sozinho, ele não sabe qual dos dois casos. Então, como é que você resolve isso? Você fala, olha, org test message não vai ser message, vai ser test message. Então, se eu usar message, obviamente vai ser o org example. Isso é bem legal, né? Bom, vamos falar de visibilidade também. Muito bem. Se você tem um arquivo package fulano e declara lá funções e tudo mais, eles são privados automaticamente. Eles são escondidos dentro daquele pacote. Tá? Ah, desculpe, não é o default. Não é o default. Se você escrever private, ele só vai ser visto dentro daquele arquivo. O default é tudo público, mas se você escrever private... Bom, vamos ver aqui os modificadores de visibilidade. Então, fomos para outra página da documentação Kotlin. Então, olha os modificadores. Private, Protected, que só veremos mais para frente em futuros vídeos. Internal e Public. O default é Public. Bom, então aqui nós temos um pacote. Nada escrito, então tudo é Public. Mas vamos escrever aqui, ó. Private fun, Public var, internal val. Então vamos ver o que acontece. Fun só é visível dentro do pacote full. Ou melhor, dentro do arquivo exemplo. Esse bar é visível em qualquer lugar. Esse set é visível só dentro do arquivo aqui, né? E internal? Internal vai ser no mesmo módulo da ferramenta de build. Então vamos ver aqui. Eu não sei, a ferramenta de build que eu tenho aqui, ó, é o Gradle. Tá aqui, ó, pela própria, na hora de criar, ó, tá aqui, ó, várias. Veja que o meu diretório de trabalho é cheio de bibliotecas, ó, de arquivos do Gradle, ó, né? Como é que ele polui, né, no bom sentido aqui, na verdade no mau sentido, né? Como ele enche aqui o meu diretório raiz com coisas dele, né? Bastante coisa. Mas aí dentro da pasta source, que é a pasta que interessa, veja, tirei o import, ele não acha mais. Ó. Dentro do source aqui, que é o cara que interessa, vejam que eu tenho dois grandes pacotes aqui, main e test. Isso tudo vem da configuração do Gradle aí, tá? Claro que o teste ele é todo poderoso, ele na verdade enxerga tudo que tem no main, porque ele é o teste. Mas se eu criasse um pacote meu aqui, ou desculpe, um módulo meu, módulo no sentido Gradle, é capaz que não. Quer dizer, não, né? Então, se eu marco como internal, eu posso usar aqui dentro tudo que for dentro dessa pasta main, que corresponde
ao módulo Gradle. Bom, nós voltaremos a falar desse assunto quando discutirmos orientação a objetos. Bom, só para dar uma visão bem ampla da vida, do dia a dia de um desenvolvedor Kotlin, tá? O que significa importar uma variável, uma função de uma biblioteca? Bom, primeiro você tem que obter a biblioteca, tá? Então você vai no site do desenvolvedor e baixa os arquivos zip. Os arquivos zip no ecossistema Java chama-se jar. A brincadeira aí com as ferramentas do Unix, né? Que era o tar, né? Tape Archive e outras, né? Então é o Java Archive, é esse zip que vem com diversos pacotes e os pacotes, por sua vez, com diversos arquivos compilados, né? Arquivos bytecode, que é o chamado .class, né? Extensão .class. Então você baixa e coloca num diretório. Bom, alternativamente, e mais provavelmente, você vai configurar no Gradle. Você vai dar o nome dessas bibliotecas no Gradle ou no Maven. E quando você der build, o Gradle vai falar pela primeira vez, olha, ele está usando aqui uma biblioteca que ele configurou, deixa eu buscar lá no repositório e trazer para um diretório aqui. E eu sei que diretório que é esse. Geralmente é um diretório comum a vários projetos, quer dizer que você não vai precisar ter várias cópias da biblioteca da mesma versão, se você usa em vários projetos, fica como na área de trabalho do desenvolvedor, né? Mas ele já sabe qual que é, ele que baixa e salva, então ele já sabe, enfim. Isso é a primeira etapa, trazer os jars, né? Que é o código mesmo das bibliotecas. Depois, seja para compilar e depois para executar, você tem que dizer esses diretórios, onde estão os jar. Tá? E aí existe um conceito de class path. Class, a gente já viu, é a extensão dos arquivos bytecode. Arquivo .class é o código para ser executado pela máquina virtual Java, .class. Então, class path é onde os caminhos que eu tenho os diretórios que eu tenho que buscar para achar os jars. As jars que podem ter aquele nome, tá? Então essa é uma etapa muito mal compreendida aí. E aí sim, agora que a minha máquina virtual, seja de compilação ou seja de execução, ela tem essa biblioteca, aí eu posso fazer import. Tá? E é isso. Para exportar, a gente já viu ali o private, o protected, a gente ainda vai ver o public, o internal, né? Isso é a ideia de modularização. Pacotes, classes ainda a gente vai ver. É o nosso próximo assunto. Então, até o próximo vídeo.